Amigos da Vila e da Vida, estou aqui com a psicanalista Maria Homem, uma pessoa que eu já trago de muito tempo dos vídeos, né, no YouTube. E é uma coisa engraçada, Maria, a sua voz. Eu sou muito ligado à voz, eu trabalho com a voz e a sua voz é uma voz encantadora. Por isso que eu elogiei ali, como você tem uma voz bonita. Para além disso, a inteligência e a sofisticação toda. A palestra, eu colhi alguns depoimentos, foram do mais alto nível. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre Macabea, personagem de Clarice Lispector, que muito me toca. Por esse... O Rodrigo, que é o narrador, né? Ele fala... por que eu não fiz nada por essa mulher? Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a figura de Macabea em A Hora da Estrela. Olha, bom, primeiro, muito obrigada pela presença, pelos elogios. E assim, sabe que eu poderia ter falado de Macabea, porque Macabea morreu de solidão. Se a gente for pensar, é o tema da nossa palestra, né? Ela realmente tinha que tomar Novalgina para não doer. Porque doía algum fosso, algum lugar que, né, e aquele diálogo Macabeu olímpico. E o narrador nada podia ir, né? Somos Macabeia e o que faremos para fazer um elo com a gente mesmo, com a parte macabeia da gente, né? Sim, é uma mulher que quase não existia, né? Alimentava-se tão somente de pão com salame e refrigerante. Eu não vou falar a marca. A Clarice, nesse texto, ela é visceral e é um texto que ela toca na realidade social brasileira. E eu gostaria também que você comentasse o filme Hiroshima, Meu Amor, Hiroshima, Mon Amour, que a Juras fez o roteiro. Comentar brevemente sobre essas duas personagens femininas da literatura que a mim agrada muito. Então, a Juras eu gosto, eu também trabalhei no mestrado. E é incrível aquela posição do feminino, que ao mesmo tempo ela tem aquele amante, né? Isso. Você trouxe, né, uma cena de um filme, aí eu falei, Hiroshima, Mon Amour? Não era. Império dos Sentidos, né? Na X tem uma coisa de você poder esperar, você ser mulher, você deixar se aquele vaso continente que recebe, que é penetrado, ao mesmo tempo que você se interpenetra com o outro, né? Diluição amorosa. Que é uma ilusão, mas é bem-vinda, né? Vamos nessa. Sim. Vamos amar. O que as pessoas muito comentaram foi a autorização, vamos dizer assim, psicanalítica do é possível odiar e a insuportabilidade do outro, né? O outro é, em algumas instâncias, insuportável. E admitir isso é libertador. Sim, mas a tônica geral é vamos amar, né? Que a gente termina assim, vamos conectar, né? E depois você partilha os seus depoimentos, que agora eu fiquei curiosa de ouvir tudo isso. Vou partilhar com a produção. Para terminar, eu trago de qual eu li tantas vezes o Hiroshima, Mon Amour, porque eu li o roteiro, ela fala 4 fois au musée à Hiroshima. J'ai vu les hommes se promener. Les hommes se promènent sur les rues à Hiroshima. 4 fois sur la place de la paix. Qui aurait pensé les femmes d'Hiroshima retrouvaient les chevelures anônimas tombées au réveil au matin. Alguma coisa assim, de tanto que eu li. Eu sou formado em francês, ótimo, né, pela Universidade Federal de Minas, e por conta do livro da Clarice, eu fui mobilizado a levar o francês para a favela, e que me deu um prêmio pelo Instituto Francês. Fui representar o Brasil em Paris em 2017. Maria, muito obrigado pela palestra de hoje. Parabéns, muito obrigada pela presença. Até as próximas. Vamos fazer uma foto? Olá, estou aqui com Mariana Câmaras e foi um prazer muito grande te encontrar aqui, Mariana, atriz, formada em letras. Por coincidência, nós nos encontramos. O que você achou da palestra? Nossa, eu acho muito bom, primeiro, ver tanta gente interessada em escutar uma psicanalista falar sobre solidão e pertencimento. Gente, encheu um teatro, uma psicanalista encheu um teatro. Exatamente. Então, assim, isso por si só eu acho que já diz um pouco que as pessoas estão buscando, né? Ouvir sobre coisas que estão as deixando angustiadas. Tem um ponto positivo também, porque sempre tem um público majoritariamente feminino, mas eu acho que hoje tinha um público também muito interessante
é masculino, né? Assim, os homens também estão aí tentando correr atrás desse prejuízo, até, né, do conhecimento, da sensibilidade que as mulheres estão aí à frente há muito Sim. tempo. Então, até antes de começar a palestra, eu estava com duas mulheres do meu lado, de outra geração, assim, né, 30 anos aí na minha frente, 40 anos na minha frente, e a gente comentou exatamente isso. A gente falou, nossa, tem homens na plateia. E aí o comentário nosso foi, se esses homens estivessem há tantos anos atrás buscando as mesmas coisas que nós, a gente não teria tanto feminicídio, a gente não teria uma sociedade patriarcal, né? As mulheres não sofreriam tanto violência em todas as esferas. Então, assim, olha o tanto que é importante, né? A gente poder ser, a sociedade poder, de uma forma igual, que aí eu acho que é aí que entra o que a gente entende sobre igualdade, poder estudar e acessar as mesmas coisas, né? Porque não é isso ainda que está acontecendo. Então, isso também faz com que as mulheres ainda estão aí há anos-luz tentando os seus direitos, enfim, complicado. Perfeito, muito obrigado por essa palavra e ficamos com esse aprendizado, né? Saímos, foi balsâmico o termo que ela usou. Exatamente, que noite. Que noite, obrigado, Mariana. Olá, estamos aqui com dois participantes da palestra Solidão e Pertencimento de Maria Homem. O que você tem a dizer após essa sessão de aula, né? Uma aula da psicanalista? Nossa, acho que eu precisaria sentar, tomar uma taça de vinho para poder decantar tudo, mas eu sei que ela foi conduzindo as coisas de uma forma que foi dando um prazer muito grande de pensar coisas que são difíceis. Né? Normalmente a gente evita pensar sobre essas dores, né, que estão ali relacionadas à solidão, mas que foi me dando um prazer daquele estímulo, sabe, de reflexão. E eu acho que isso tudo é muito pela maestria com que ela vai fazendo e jogando com as imagens, né? Quando ela diz que é permitido odiar, né? É uma permissão difícil de se dar, né? Sim. Mas ela é importante porque ela é real. Né? É real. A mãe, o filho, o esposo, a esposa, ela citou esses casamentos longínquos, né, que duram longevos. É permitido o ódio, né? Existir o ódio e ainda assim o amor acontece. A gente estava falando de algo muito parecido há uma semana atrás, uma conversa que a gente estava tendo hoje em dia, com quem a gente conseguiria ficar 5 dias numa viagem? E aí a gente chegou à conclusão que praticamente ninguém. É insuportável, né? A gente é insuportável. Isso, e a gente pensando em pessoas que a gente ama, amigos, familiares, e basicamente a gente só tem nos suportado por muito tempo, porque é difícil, Isso, né? é difícil. Deixa eu contar rapidinho a minha primeira viagem internacional para a Argentina. Eu voltei inimigo da minha amiga. É isso. Foi isso, é o resumo da ópera. Obrigado, gente. Obrigada. Estou aqui com a Sabrina. Sabrina, acabamos de assistir a palestra de Maria Homem. Eu gostaria de saber da sua impressão, o que você leva, o que você está levando para casa hoje, além do livro Coisa de Menina. Então, sobre a palestra e todo o aprendizado com a Maria, que é sempre muito grande, né, tá assistindo os vídeos e agora a palestra dela, eu percebi, sobretudo, a participação da sociedade e a contribuição do ser humano como um todo nessa questão, porque a palestra fala sobre solidão e pertencimento, mas a coletividade está toda envolvida sobre isso, né? Então, eu acho que não é só sobre... Quando eu vim pensando sobre o eu, sobre mim como solidão e pertencimento, mas eu percebi que tem todo um contexto histórico e de um grupo de pessoas e que o assunto é muito mais abrangente do que a gente pensar só sobre o tema solidão mesmo e só sobre si mesmo. Exatamente. Teve aquela parte em que ela falou, ela brincou, né, sobre se suportar. O que você achou dessa provocação da Maria?
Eu acho plenamente verdade. Eu tenho vivido um momento até bem de solidão mesmo. Não seria solidão, seria solitude, que é quando a gente encontra esse prazer na sua própria companhia, né? Então, e o baque que a gente tem quando a gente começa a experimentar situações sozinha, ir ao cinema, a palestras, shows, né, dentre outras coisas, de início é meio que insuportável mesmo, porque você olha em volta, você percebe que está todo mundo acompanhado, você começa a se questionar por que você está só, se sua companhia realmente é o suficiente para você estar nesses lugares. Então, dá aquela sensação de tipo, será que isso basta? Ou isso basta de fato? A minha companhia é agradável? Então, realmente, a gente questiona isso. Perfeito. E para finalizar seu depoimento, o amor. Qual que é o lugar do amor? Eu acho que o amor, ele entra na mesma questão da solitude que eu falei do início. Ele está na coletividade, ele não está no individual. E eu acho que a gente representa o amor na coletividade, no amor com os outros. Não é só uma questão de amor consigo mesmo, de buscar o amor dentro da gente também, que isso é importante, mas também de passar isso numa forma de convivência saudável, igualitária, amigável com as outras pessoas. Acho que o amor está até numa questão de animais, né? Igual ela postou sobre a questão do como se foi conquistando os animais no início dos séculos. Então, assim, tá em tudo, nos animais, nas pessoas e no indivíduo só. Excelente, muito obrigado. Obrigada. Olá, eu estou aqui. Como é que você se chama? Thaís, muito prazer. Thaís, muito prazer. Acabamos agora de assistir uma palestra maravilhosa de Maria Homem. O que você tem a dizer sobre solidão e pertencimento? O que você está levando hoje para casa? A Maria, acho que ela mostrou muito que, na verdade, nós estamos juntos e sozinhos tudo ao mesmo tempo, né? Não tem jeito. A solidão, ela vem acompanhada desde o nosso nascimento, né? Nós somos pessoas que estamos sozinhas, por mais em conjunto que estejamos o tempo todo. E eu acho que eu saio muito reconfortada, assim, da solitude em si. Obrigado. Imagina, que agradeço.